que as rosas floresçam em vossa cruz. Bom, todo caminho que nós trilhamos numa escola, seja de qual linha for, tem sempre como meta o conhecimento. Então, eu penso que qualquer apresentação precisa ter no seu bojo a ideia do que é o conhecimento verdadeiro e como se adquire esse conhecimento. Então, hoje não vai ser diferente. No entanto, a nossa linha, como o próprio título do seminário propõe, é a linha tão complexa de lidar nos dias atuais, em razão da nossa má subjetividade, que é a ideia de vício e virtude. Eu elaborei uma metodologia expositiva, não tomando como por base as virtudes ou os vícios personalisticamente, cada um em si mesmo. Eu achei mais conveniente, mais produtivo, a gente partir de linhas gerais. Então, por exemplo, se você começa a ler uma obra de Heidegger sobre estética, ele vai começar dizendo que a gente precisa procurar a essência geral das coisas. Então, eu gostaria de propor essa pequena, singela apresentação, tomando por base essa metodologia de buscar a essência geral das coisas. Então, eu salientaria de saída que, no nosso desenvolvimento no Ocidente, em algum momento, a gente pegou um atalho, mas que, na verdade, era um desvio. E a gente se afastou daquilo que seria mais essencial para a nossa vida. E a gente acabou enveredando por uma linha de conhecimento que eu considero, junto com outros pensadores, extremamente errática, que é o que a gente costuma apontar hoje, não de maneira muito própria, como racionalismo. Então, as coisas são racionalizadas de uma determinada maneira, que são impróprias para o próprio conhecimento das coisas, para a própria verdade. Isso tem uma explicação no desenvolvimento das sociedades humanas. O ser humano precisa, normalmente, para habitar um mundo em que a egolatria está em primeiro plano, ele precisa ser técnico. Então, você não precisa pensar para você desenvolver uma atividade técnica. Para você ser só um obreiro, para você ser só um trabalhador, basta que você tenha um conhecimento racionalizado. Não é próprio esse termo, por quê? Porque razão é a tradução do termo logos. Então, logos, no termo grego, tem uma quantidade, um lastro de significados muito grande. E no latim, o termo razão ganhou até uma inclinação pejorativa. Então, ser racional, muitas vezes, é estar trilhando um caminho do erro. Numa escola esotérica, como é a fraternidade, existe como perspectiva que haja uma interação, uma integralização entre os modos de conhecimento. Então, você tem a perspectiva da filosofia, por um lado, da ciência, da religião e da arte, como o Alexandre já salientou preambularmente. E acredita-se numa escola de vanguarda, como é a fraternidade, uma escola esotérica, que os vícios que acontecem no seu caminho de conhecer possam ser sanados num momento ou outro por um modo de conhecer que se adapte mais ao tipo de personalidade que cada pessoa tem. Então, por exemplo, o Max Heidel costuma dizer, e a gente vai passar por isso um pouco mais à frente, textualmente, que o intelecto, a razão, tem como meta encontrar um modo religioso de ser. Então, por exemplo,
Normalmente, a gente costuma atribuir à filosofia apenas esse papel racionalista, dessa razão malfadada que nós acabamos por impregnar a sociedade ocidental. Mas não, a mesma medida que a teologia tem na busca de Deus, a filosofia tem na busca do absoluto. Os caminhos não são tão diferentes assim. É o entendimento que eu tenho da coisa que me mal pauta nessa ou naquela direção. Então, esse religare da religião é o mesmo que a filosofia busca quando pretende o sentido do ser, quando pergunta pelo sentido do ser. Pode falar. Aqui na Escola Rosa Cruz a gente faz uma divisão entre filho do fogo e filho da água. Você acredita, por exemplo, que o filho do fogo, a racionalidade dele tem uma inclinação mais pragmática, e o filho da água, quando tem racionalidade, ela já está imbuída numa atmosfera devocional? Como você vê isso? Então, eu penso que qualquer dos caminhos, na sua polaridade extrema, tem um problema conceitual. Porque quando eu falo em prático, na verdade eu estou falando mais de técnico, de ser uma coisa obreira. Quando, na verdade, está imbuída nessa qualidade do buscador a ideia de que ele está buscando o sagrado, de que ele está buscando o divino. Da mesma forma, na busca do religioso, que é mais devocional, existe um aspecto prático, vamos colocar prático de uma maneira muito pontual. Porque ele também, ele pretende que se desloque esse sagrado que está no alto, vamos colocar assim, para a sua vida cotidiana. Então eu penso que precisa haver esse casamento da água com o fogo. Eu até acredito, eu já comentei com algumas pessoas aqui, meus colegas, que isso já aconteceu dentro da fraternidade, nas esferas mais elevadas. Que a gente só precisa fazer com que isso se manifeste aqui no mundo dos efeitos. Mas não tem como você se colocar nessa ou naquela posição achando que essa é melhor ou aquela é pior. Na verdade, você precisa encontrar aquilo que se adapta mais ao seu modo de ver as coisas. Então, existe um aspecto particular de cada pessoa que se adapta mais a isso ou aquilo. Mas a função, no melhor do termo função, é que o ser humano tem um papel a desenvolver aqui na Terra. E esse papel é sempre um papel de ligação. É sempre um papel daquilo que está embaixo se ligar àquilo que está em cima. A gente vai se pautar mais nisso. Se você tiver outras colocações, você faça, por favor. Vocês podem fazer perguntas a qualquer momento, tá? As perguntas que são feitas durante a exposição, elas são mais pontuais e elas necessitam de ser colocadas agora. As perguntas que vocês quiserem deixar para o fim são perguntas mais gerais, mais elaboradas e que abrangem uma porção maior da explicação, tá? Então, eu gostaria de salientar inicialmente que o posicionamento adotado para essa exposição, para essa singela exposição, ele tem uma parte filosófica e uma parte doxológica. Por quê? Porque doxa e não episteme, se a gente fala tanto em ciência aqui dentro da fraternidade. Bem, o científico para o Max Heindel, que é o nosso maior expoente, não é o mesmo que é o científico para nós. Para ele é o científico ideal. E, normalmente, dentro do mundo que nós vivemos hoje, nós temos um científico que é pautado na seguinte premissa: só é científico aquilo que é para mim, para você e para ele. Se puder ser demonstrado para todos, é científico. Senão, não. Não depende da qualidade de cada um. Por exemplo, o Max Heindel ele pôde investigar os mundos internos, os mundos superiores, e ele nos fala desses mundos. E nós, sabendo da qualidade que esse homem tem, nós, de certa forma, cremos nisso.
Então, veja bem, normalmente nós não pensamos assim. Nós tomamos essa coisa como doxa, tá? A palavra doxa acabou descambando, talvez por causa de Platão, para um tom pejorativo. Doxa virou só opinião. Mas não, doxa é uma das palavras mais ricas do grego. Estava vendo um estudante de grego falar num artigo na internet, ele dizia que se ele fosse escrever sobre a palavra doxa, só sobre a palavra doxa, ele precisava fazer um pequeno tratado de pelo menos 100 páginas. Então é uma palavra muito rica. A nossa posição em relação à doxa é que a doxa, ela espelha também a verdade que o sábio propõe e que ele já vislumbrou e que ele inclusive já discutiu com outros sábios na polis e tem uma grande chance dela ser verdadeira. Então, essa doxologia que nós procuramos, tá? Se vocês gostarem de assistir o Ferreira Goulart, o nosso grande mestre Ferreira Goulart, ele, num dos vídeos que tem na internet, ele fala, os homens são iguais em direitos, mas não são iguais em qualidades. É doxológico, essa perspectiva é doxológica, na medida em que nós vamos recepcionar muitas coisas que a filosofia Rosa Cruz traz em seu bojo, e ela é filosófica na medida em que nós pretendemos que exista uma espécie de pensamento próprio nesse caminho que eu vou propor para vocês. O que poderia ser filosófico? O que poderia ser um pensamento próprio? Que a virtude ou o vício pode ser tomado em medidas que normalmente nós não atribuímos. Então, a virtude maior que o homem tem é desempenhar a função para a qual ele foi criado. Veja bem, não se tornar uma função do mundo ordinário, mas ser ele o foco, a possibilidade da relação entre os mundos. Essa é a função maior que o homem tem. Então, eu atribuo à virtude a possibilidade de você fazer esse lançamento do mundo dos efeitos para o mundo das causas. Essa talvez seria a posição mais adequada para aquilo que nós chamamos de virtude. Por que essa perspectiva se pretende filosófica? Porque, como já mais ou menos traçamos na exposição da Maria Gabi, muitas vezes eu penso estar tendo um ato virtuoso, quando na verdade ele é um vício. Por quê? Porque eu me pauto no mau conhecimento, naquele conhecimento errático. Eu me pauto naquele desvio racionalista que me afasta do sentimento do mundo. Então, o simples fato de eu falar eu sou amoroso, já me dá a ideia que eu sou. Eu não tenho o sentimento do amor. O que São Francisco dizia quando ele teve a epifania da divindade amorosa? Ele saiu pelas ruas de Assis gritando, ninguém ama o amor. Eu sempre amo algo, eu amo isso ou aquilo, tem um objeto. E a gente lembra da obra, né, do Mário de Andrade, né? Amar, verbo intransitivo. Então, essa qualidade amorosa, ela é obrigatória para quem tem como perspectiva uma vida virtuosa. Porque é a qualidade do ato que você pratica que é virtuoso ou não. Se você não tiver essa qualidade, não importa você se convencer de que você está fazendo algo virtuoso. Porque um ato em si, veja bem, olha a pergunta. Um ato em si, por si só, ele pode ser virtuoso? O fato de eu praticar um ato físico, ele poderia ser virtuoso? Mesmo que fosse eu distribuir as coisas para os pobres, distribuir meus bens para os pobres, se ele não estiver imbuído de um sentimento devocional, de um sentimento amoroso, ele simplesmente não tem validade nenhuma. Ele pode ser até inclusive um vício.
que eu uso para me convencer de que eu sou uma pessoa boa. Então eu penso que essa perspectiva, ela tem algo de filosófico, ela tem algo de um pensamento por si mesmo. Pode falar. Quando a gente olha para a nossa subjetividade, para a nossa interioridade, e diagnostica que nós somos um poço de deformações e interpretações equivocadas do real, nós somos seres extremamente confusos e erráticos. No que eu posso confiar em mim? E a partir desse ponto confiável, criar realmente uma estrutura mínima para que eu possa me tornar um ser amável, filosofante, religioso e artístico? Sim. É uma pergunta excelente. Eu vou ilustrar a sua pergunta. Um pequeno trecho eu só vou ler porque é bem pequenininho. De um sermão do Padre Antônio Vieira, que toca exatamente nessa posição. Quem é o homem hoje no presente, né? Ele coloca da seguinte maneira: pulvis es et in pulverim reverteris. Sois pó. Tradução. Tá bom, calma. Não vão levantar a bandeira de manifestação. Sois pó, e ao pó retornarás. Sois pó é o presente. E em pó, a vez de convertei-vos, é uma posição futura. O pó futuro eu consigo vislumbrar. Eu sei que eu vou descer à sepultura. Eu consigo medir que todos são mortais e que um dia eu morrerei também. Então, esse pó futuro, eu consigo medir. Agora, o pó presente, o pó que somos, nem os olhos os veem, nem o entendimento o alcança. Essa é a posição do Padre Antônio Vieira. Por quê? Ele está descrevendo exatamente a problemática que o Oswaldo está levantando. Eu consigo me projetar para fora de mim mesmo em alguma medida, mas eu não consigo ver o pó que eu sou hoje, que eu sou agora. E olha, veja bem, a perspectiva dele é puramente da graça. Lógico, ele é católico, a posição é exatamente essa. Só é possível pela graça sobre essa tradição, em relação a essa tradição. Para o homem é impossível. Agora veja bem, se uma escola é de vanguarda e ela tem no seu bojo a perspectiva do casamento da água com o fogo, portanto ela tem filhos da água e filhos do fogo reunidos no mesmo local, eu preciso ter as duas posições dentro da mesma escola. Então o filho do fogo não vai esperar graça, porque eu também não posso nem ser agraciado. Porque se é de graça, não depende do que eu vou fazer. Então esse buscador, ele vai atrás. Ele é um filósofo. E se ele for um filósofo de verdade, já nem importa mais se ele vai conseguir ou não. O caminho dele é buscar as alturas. Essa é uma posição. Então, para essa pessoa, se ela não for capaz de voltar-se para si mesma e ver, pelo menos numa pequena medida, o pó que ela é no presente, ela é incapaz de dar um passo. Porque você só é capaz de dar um passo na medida em que você consegue ver em que posição do mundo você está. Qual é a ordem das coisas no qual você está inserido e quais são as possibilidades que você tem a partir dessa geografia filosófica. Senão não há possibilidade de mudar. Então o conhece-te a ti mesmo precisa em alguma medida fazer efeito, precisa vir à tona, precisa despontar para a pessoa como uma necessidade. Se não for uma necessidade, ele não vai fazer. É uma necessidade igual respirar, igual comer. Senão não é possível. Nessa perspectiva que eu estou colocando para vocês, a gente tem uma pequena estrutura de modo de ver as coisas. Para um pensamento ser minimamente filosófico, ele precisa caber dentro de uma estrutura de uma possibilidade óssea, vamos colocar assim,
em que as coisas se mantenham fundamentadas, se mantenham em pé. Então, a gente tem que salientar que ver o mundo a partir de si e ver-se a si mesmo no mundo deve considerar a totalidade das coisas existentes e a completude do ser no mundo que nos envolta. Então, eu preciso ter na minha concepção de mundo a totalidade que ele é, e eu preciso conceber também a totalidade que eu mesmo sou dentro desse mundo. Se não for a partir disso, você não tem estrutura nenhuma. Se não for a partir disso, o seu conhecimento vai continuar sendo um conhecimento errático, que eu leio algumas coisas e eu faço um mosaico de pequenas coisas e eu vou enchendo minha HD de pequenos trechos que eu considero conhecimento. Daí fica uma coisa meio capitalista. Quem tiver HD maior, que tiver mais capacidade de pôr componentes, ganha. E não é essa a medida que nós vamos considerar. A medida que nós vamos considerar é que o conhecimento verdadeiro é aquele que consegue estabelecer uma propriedade entre o que eu sou e o que o mundo é. Quando essa relação acontece na totalidade, eu adquiri um conhecimento que ele nunca mais é esquecível. Os outros conhecimentos eu posso esquecer, falar, não lembro mais, nossa, preciso rever aquele conhecimento. Veja bem, para Spinoza, isso que a gente chama de conhecimento é chamado de exercício de memória. Aquilo que eu consigo lembrar, que eu consigo recordar é conhecimento. Se eu esqueci, eu perdi o conhecimento. Bom, é difícil de concluir que isso é uma mentira. O conhecimento verdadeiro, no momento em que você o adquire, você nunca mais esquece. No momento em que ele é um conhecimento completo, ele é um conhecimento físico, é um conhecimento anímico e é um conhecimento racional, no bom sentido de razão, logocêntrico. É um conhecimento que está ligado a um mundo do pensamento. Joaquim, você diria então que eu tenho minha subjetividade, né? Os meus valores internos, minha visão do mundo, e tenho a realidade que se apresenta o tempo todo para mim. Sim. Pelo que você falou, o mais importante, na verdade, não é nem a minha subjetividade, nem o mundo objetivo, mas é a qualidade da relação que eu estabeleço. É aí que eu posso construir um esqueleto confiável. Não que a subjetividade, não que isso seja maior, a relação seja maior do que a subjetividade e a objetividade. É que na medida em que eu conheço bem a minha subjetividade e a objetividade, eu consigo estabelecer uma relação própria. Se eu não me conheço bem, ou se eu não conheço a realidade bem, essa relação não se dá, ou se dá de uma forma deformada. De uma forma imprópria. Então é necessário que, dentro da estrutura que a gente está propondo, a pessoa seja hábil em se colocar naquela perspectiva específica. Qual que é essa perspectiva específica? Qual que é essa estrutura inicial que nós vamos colocar? Que nós temos um corpo, uma alma e um espírito, e que o mundo objetivo tem uma fisicalidade, tem um mundo denso, tem um mundo dos desejos, ou o mundo astral, para quem não é da Escola Rosa Cruz, e o mundo do pensamento. Existem outras faixas de realidade, outros mundos, mas o homem, normalmente, ele está mais próximo desses três mundos. O Max Herder costuma dizer que os outros mundos ainda são esperança, mas que no momento atual, nós habitamos a partir dessas três posições. Olha, não é pouco. Então, a estrutura propõe-se que o sujeito, composto dessas três camadas, esteja inserida dentro desse mundo. Ele é dependente desse mundo objetivo, que também é dividido nessas três camadas. Feita essa divisão, que a gente pode chamar de vertical, porque eles se sobrepõem e se interpenetram, eu coloquei como importante também a ideia de antecedente e de posterior. Aquilo que é a priorístico, que é antes, e aquilo que é a posteriori, que é depois. Por exemplo, experiência.
ter consciência, representar, são conhecimentos a posteriori. Depois que eu represento, é que eu identifico aquilo que eu representei. Depois que eu tomo consciência, é que eu consigo definir algo, algum objeto. Então, vou ler para vocês um trechinho da Suma Teológica, em que São Tomás de Aquino faz um pequeno recorte do que poderia ser a priorístico e a posteriori. A demonstração pode ser feita de duas maneiras. Uma é através da causa. É chamada de a priori. É argumentar apenas sobre o que está antes. A outra maneira é através do efeito. É a chamada demonstração a posteriori. Então, por exemplo, no conceito Rosa Cruz, a gente tem a seguinte sentença: os mundos superiores são, portanto, o mundo das causas. Eles são a priorísticos, eles são anteriores. Os mundos superiores são os mundos das causas e das forças, de formas que não poderemos compreender bem este mundo inferior sem conhecer os outros e sem conhecer as forças e as causas, das quais todas as coisas materiais são meros efeitos, são a posteriori. As coisas materiais são a posteriori. Por isso que normalmente a ciência parte de uma posição a posteriori. Eu vou, investigo, experimento, faço uma determinada ação que me demonstra algo que depois eu posso colocar como científico. A filosofia parte, na sua essência, de um conhecimento a priorístico. Se eu não conhecer a partir de algo que vem antes, eu não consigo ter um conhecimento sensível, por exemplo. Eu não posso ser sensível à arte. Eu não posso ser sensível a uma sentença essencial filosófica, se eu não tiver esse conhecimento a priori. Agora, é um problema? É o problema do próprio conhecimento ocidental. Porque como que eu posso ir antes, sem ter um conhecimento anterior? A escola coloca uma perspectiva que é o seguinte: pelos efeitos, você pode deduzir as causas. Mas veja bem, isso ainda não resolve o problema de que você tem que, em algum momento, ter um conhecimento direto, não mediado pelo intelecto. Você tem que ir direto às coisas mesmas. Por isso que no Evangelho a gente pode encontrar: buscai primeiro o reino de Deus, o reino celeste, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro as causas, as potências, e os efeitos vão acontecer por si só. Sem essa medida, eu não julgo possível adquirir um conhecimento verdadeiro. Você acha então, Tujati, que se eu não souber fazer um encadeamento bem lúcido das relações de causa e efeito, desde as causas primeiras, eu vou enxergar mais defeito do que efeito? Mais defeito do que efeito. E daí, provavelmente, a minha vida vai ser mais constituída de vícios. Exatamente. Vício no próprio olhar para a realidade. Isso. É o vício no qual todos nós somos construídos. Porque é um vício que pretende que nós sejamos trabalhadores, que nós façamos coisas para serem comercializadas. Você não precisa de um conhecimento a priorístico. Para ir no shopping, não. Não precisa. Então, se a gente está falando de vício e de virtude, a gente tem que ter em mente uma coisa que é decisiva: prazer. Eu sou virtuoso ou viciado a partir do prazer. Agora, veja bem, a gente não precisa ver prazer ou desejo sempre do lado negativo. Não existe prazer maior
para quem descobre o que é um conhecimento a priorístico do que ir nessa linha. Daí todos os outros vícios são tão pequenos que não dá mais para trocar. Você não consegue ficar em dúvida, não sei se vou ter uma vida viciosa ou virtuosa, não tem como. É como São João da Cruz dizia, olha, se você soubesse, você não ficaria mais nenhum dia no mundo do pecado. Uma questão de saber, de conhecimento. O viciado, mesmo que ele tenha a consciência do mal, como a Gabi propôs, ele só está lá porque o maior prazer que ele encontra é lá. Se eu encontrar um maior prazer, eu migro. Tio Jacques, explica pra gente, já que você está no caminho da santidade, por que os santos falam, você falou é prazer, em estado gozoso? O que é esse estado gozoso e que ligação ele tem com o prazer? Então, a energia é a mesma. Os estados gozosos são os gozos celestes. São os gozos que você adquire entrando em relação com o que existe de mais elevado na religião. Quando você entra em contato com um atributo divino diretamente, veja bem, sem estar intermediado pelo seu intelecto mentiroso, você tem um gozo que ele é perene. O vício, você goza um determinado tempo. Quando você usa droga, você goza enquanto a droga está fazendo efeito. O vício perene, você pode ficar 3 dias gozando um atributo da divindade, como o Anônimo narra no seu livro sobre o tarô. Ah, eu falei vício, desculpe. O vício perene, você se traiu, hein, já. Falei que você está ficando santo. A virtude, ela é perene, então você pode desfrutar dessa virtualidade. Olha que interessante, a gente vai chegar aí. Essa virtualidade de um modo muito mais longo. O que você gastava de energia para gozar 15 minutos, você goza um dia inteiro. É desse gozo que os santos estão falando. Muito melhor. Muito melhor, não tem nem comparação. Isso acontece nos mundos internos? Sim. Só acontece isso se você for capaz de ligar os seus corpos, que são a personalidade, o corpo físico, o corpo vital e o corpo de desejos, mais o veículo da mente, com as esferas superiores dos mundos superiores, com a parte mais sutil dos mundos superiores. Quando você faz essa ligação, você é humano, você foi criado para isso. Porque quando o homem cai, a sua função se torna subir novamente. E agora, sois deuses. Agora vocês têm que subir, nós temos que subir, a partir dessa posição decaída. Aí você é a função própria. Aí você é aquilo para o qual você foi criado. Você faz essa ligação. Acredita-se que quando ninguém mais fizer essa ligação, a humanidade vai acabar. Porque ela tem essa função. Se ninguém mais desempenhar essa função, nós vamos ser deletados. Então, se a gente está aqui hoje, é porque existe um justo. Enquanto houver um justo, eu não destruirei o mundo. Pode falar. Ai, desculpa, eu te perdi. Não. Desculpa. Aristóteles fala sobre a questão do prazer, é o estado da alma, né? E ele vai falar assim, que as pessoas que vivem a vida vulgar sentem prazeres, só que são prazeres que são assassinos uns com os outros, conflitantes uns com os outros. Sim. Né? Portanto, realmente é contra a natureza. Sim. Já a virtude é a favor da natureza. Sim. Por isso que quando esse ser humano vive nesse estado de contemplação, né, ele vai ter essa perenidade, né, o prazer. O prazer, ele ama o estado de prazer supremo. Sim. É exatamente isso. Eu li uma frase, eu não lembro mais de quem que é, desculpe, nos meus estudos, não é um nome muito comum, mas uma mulher, ela coloca uma perspectiva muito legal. A virtude pode acontecer de uma dor que vira prazer. E o vício é um prazer que vira dor. Você tem essa inversão natural das coisas.
Desculpe, Gabi, me perdoa. Então, a gente tocou em virtualidade, né, como provindo de virtude. Eu acho que a Ana Maria, ela encontrou nos estudos que ela fez a ideia de que virtual e virtude têm o mesmo radical, que é virtus, né? Por que virtual? A Olga Matos também toca nesse ponto, se eu não me engano. Ela diz que o virtual é anterior ao real, no sentido do irreal do mundo da fisicalidade. Então, virtual está ligado ao mesmo radical de virtude. Eu penso que tem tudo a ver com a nossa proposta filosófica. Por quê? Porque esse virtual anterior ao real do mundo denso é exatamente o que nós buscamos a prioristicamente. Então, você veja, a gente usa mal o mundo virtual, tudo bem. Eu penso que a humanidade se perdeu mais do que já estava perdida a partir da internet. Mas você veja bem, hoje para fazer um trabalho é uma coisa muito direta. Você digita uma coisa no Google, ele te mostra 15 mil páginas. Imagina, eu era criança, eu tinha que ir na biblioteca, estudar. E outra, você tinha que ter a sorte de achar. Agora não, você tem muita coisa na palma da mão. Se você usar essa virtualidade do mundo que nos corrompe, você vai conseguir dar um salto gigantesco. A gente pretende, e eu penso que a própria filosofia Rosa Cruz tem essa perspectiva, que existe uma evolução temporal, uma evolução histórica. É lógico que existe uma parte da humanidade, talvez a maior parte, cada vez vai se afundar mais nas possibilidades que lhes são dadas. Mas nos cabe ver no virtual aquilo que melhor se encaixa na minha perspectiva filosófica de vida. Pode falar. Tio Jaque, se as virtualidades podem nos levar a espaços celestes e a criações de mundos cada vez mais interessantes e mais benéficos para a gente, como você acabou de falar, ela também pode nos levar a espaços infernais e que esse seja o maior perigo. Sim, que sim, a sim. gente está atravessando neste momento, especialmente com as nossas crianças e adolescentes. Perfeito, perfeito. Porque convém ao status quo se manter nessa situação dramática, né? Porque ela é a que mais dá dinheiro, dá mais estímulos para o corpo de desejo das Sim, pessoas. sim. É verdade, é verdade. E você veja, né, tanto é verdadeiro a sua colocação, que o Shakespeare tem uma frase, eu não sei em qual obra, eu achei uma frase solta, tomara que seja dele mesmo, porque também tem isso, nem tudo que a gente acha na internet pode ser confiável, né? Precisa ter um certo feeling. Deixa eu ver se eu acho onde eu anotei aqui. Ah, aqui. Alguns elevam-se pelo pecado, outros caem pela virtude. Então veja bem. Por quê? Porque eu posso partir de uma boa perspectiva do pecado. Veja bem, o Cristo disse não pequeis. São João Batista disse, arrependei-vos do vosso pecado. Se arrepender é um ato extremamente elevado, porque a maior parte das pessoas estão abaixo do pecado. Elas não são capazes nem de tomar consciência de que estão pecando. E tem outra, ele veio justamente pelos pecadores. Sim, exatamente. Então é um dado muito concreto. Aquele que peca é mais capaz de entender o Cristo. Perfeito. Qual que é a perspectiva da subjetividade moderna que se adequa exatamente a isso que a Ana está falando? Eu vim para salvar os que estão perdidos. Se eu não conseguir chegar à conclusão de que eu estou perdido,
como que eu posso me achar? Como que eu posso me achar? Se eu sou bom, se eu já sei tudo, se eu já vou para o céu, como? O que pode me admoestar? Só aquele que encontra o pecado em si é capaz de se arrepender dos próprios pecados. Por isso essa frase do Shakespeare é importante, porque eu posso tomar os meus vícios como virtudes. Então, eu acabei pulando alguns trechos aqui, mas eu vou retomar. O próprio nome do nosso seminário, ele já coloca 3 postulados. O postulado de que há alma, a gente não vai investigar nisso, a gente não vai investigar isso, a gente vai partir da ideia de que a alma existe e de que ela tem 2 modos de ser, o virtuoso e o viciado ou vicioso. Então, na filosofia Rosa Cruz, a gente tem pelo menos 3 conceitos de alma, veja bem. Não é só que a alma é tríplice, não é isso que eu estou falando. Estou falando que no conceito Rosa Cruz tem pelo menos 3 conceitos de alma. Um é o que a Gabi colocou, que é a alma como quintessência dos corpos. O outro é a alma como modo de ser. E também tem no conceito a ideia de alma como o mesmo que espírito. Ele usa também dessa forma, porque é tradicional usar essa moda, esse modo, tá? É comum usar, que eles são termos correlatos, tá? Parece que existe até etimologicamente alguma coisa assim, eu não consegui achar, tá? Mas para quem for estudar, para quem for investigar, não é à toa que é assim. Posso? Lógico. Na tradição, quase todas, é que o espírito aciona o movimento e a alma é o movimento. Perfeito. Interessante essa posição. A palavra movimento os une. Perfeito. Eu parto desse princípio também, viu? Acho muito próprio. Então, o que nos interessa aqui, pelo próprio título que a gente tem, é a ideia de modo de ser, alma como modo de ser. Nesse sentido, ela está diretamente ligada ao corpo de desejos. A gente tem até trechos da filosofia Rosa Cruz que dizem que o corpo de desejos é a própria alma. Existem outras perspectivas? Sim, sem dúvida, mas esse é demonstrável, que o corpo de desejos é também o que a gente chama de alma. Nesse sentido... Que anima, né? Que anima, que dá movimento, né? Tudo que a gente pratica vem do impulso de desejo. Né? Então é a disposição, é a potência, é a força. Tudo vem desse mundo. Nesse sentido, qual que é a perspectiva que eu devo colocar um pensamento, por exemplo? Eu penso de acordo com a potência pelo qual eu estou tomado num determinado momento. Então, se eu estiver apavorado, eu vou pensar apavoradamente. Se eu estiver irado, eu vou pensar iradamente, eu vou querer matar aquela pessoa. Né? Eu estava vendo uma criança assistir no telefoninho dela uma notícia. A notícia estava falando assim, que uma pessoa foi numa lanchonete, pegou a mulher de trás do balcão, pelo colarinho, puxou para cá, bateu nela, deu coronhada nas pessoas, ameaçou de explodir uma granada dentro da lanchonete, bateu em várias pessoas e ele foi preso em flagrante. Daí perguntaram para ele, por que você fez isso? Eu pedi o meu lanche sem molho. Olha, me deu uma grande ideia, hein? Se você não puser um molho. Então, veja bem, essa pessoa está pensando a partir da ira, da destruição, de matar as pessoas. Esse é o tom afetivo dele, não importa muito o que aconteceu. Poderia ser por uma coisa menor, poderia ser até por nada. Ele está pensando dessa forma porque ele está tomado por esse sentimento. Então, veja bem,
para você estabelecer uma relação com uma obra de arte, você tem que estar num tônus afetivo amoroso. O amor é o tom próprio do modo de ser artístico. Se você não estiver num modo amoroso, você não conhece a obra a priori. Você não tem uma relação direta com ela. Você não elimina tudo que existe entre você e ela e casa com ela, não. Você coloca a sua perspectiva pessoal. Eu não gostei disso, eu não estou gostando daquilo, essa cor é ruim, eu não gostei desse final. Todas essas interposições entre você e a obra de arte não permitem o casamento. Então, a ligação amorosa é decisiva. Agora, veja bem, como ela é a priorística, ela já tem que estar lá, de alguma maneira. E a gente vai falar mais nisso no próximo final de semana. A gente tem um outro encontro aqui na Fraternidade, dia 30, próximo domingo. Quem puder vir, a gente vai falar mais sobre isso. Aqui não há tempo. 31, 31 desse mês aqui, tá? Último domingo do mês. Pode falar, eu retomo. Posso fazer uma pergunta? Eu não sei como vou perguntar, mas quando falou da educação virtuosa, eu estou com esse piano aqui na minha frente, eu fiquei pensando em Mozart e Bach da educação infantil. Aí eu estava falando de criança, você falou do modo de ser da alma agora há pouco. Sim. Eu fiquei pensando no estado gozoso dos santos, sem ser o nosso, o mundo infantil, o mundo pueril, sem nossas catalogações. A criança goza do estado gozoso do santo também, a sua pureza? Não acredito. Por quê? Porque a criança está de uma forma ligada às coisas gozosas, mas é de uma forma dada. Ela já está nesse estado, ainda é inconsciente. Ela já está nesse estado pelo momento que ela está vivendo, o momento histórico. Agora, estar ligado de um modo gozoso às coisas divinas é uma conquista. Você tem que voluntariamente, a sua vontade tem que determinar esse modo de ser, porque a criança vai perder isso. Aquilo é próprio da infância, da primeira, segunda infância, desculpa, eu não sei exatamente até que ano que a criança poderia estar mergulhada nisso. É um estado oceânico que eles dizem, né? Então ela já é isso como dado. Veja bem, o que nós queremos não é o simplesmente dado, mas é o sentido do ser. O sentido do ser é a pergunta por aquilo que eu mesmo sou. Agora você veja bem, o que eu sou, eu já sou. Eu só preciso recuperar essa posição, por isso que é religar. Eu preciso recuperar a minha posição perdida. Eu preciso voltar ao estado que eu estava antes de decair. Por isso que existe na filosofia antiga uma teoria das reminiscências. Eu vou relembrar aquilo que eu já sei, mas eu esqueci. Por que eu esqueci? Porque eu caí num mundo muito denso, num mundo opaco, num mundo de 3 dimensões que não é translúcido. Eu não posso ir direto às coisas mesmas, porque eu bato nas coisas. Eu encontro um obstáculo, obrigado, Oswaldo. Eu encontro um obstáculo que não me permite ver para além daquilo. Então, me tornar um Deus significa que eu vou ser capaz de ver para além da aparência. Se eu for capaz de ver para além da aparência, eu vou fazer a função de ligar os mundos, porque daí eu vou conseguir ver os mundos invisíveis como eles são e vou poder me ligar a eles. Eu já sei isso, veja bem. Por isso que é possível ser a priorístico, porque de alguma maneira ele já está em mim, eu só vou recuperar. Outra vez você vai ver na virtualidade das coisas. Exatamente, outra vez na virtualidade. Por essa posição, o Nietzsche não tem dúvida. Olha, venha a ser aquilo que você já é. Ele não tem dúvida sobre isso. Seria como você quebrar uma barreira para redescobrir o divino? Sim. Sim. Exatamente. Você falou da volição e da tonalidade afetiva. Sim. Então você tem que ter a vontade calibrada com uma tonalidade afetiva e de alguma forma também dependemos da graça. Sim. Agora, você tem a vontade da tonalidade afetiva e está inundado de graça. O que pode garantir que a tua ficção virtual seja própria e
de grande alcance espiritual, ou que essa ficção virtual seja apenas um delírio, mesmo você tendo condições favoráveis? Sim, o primeiro ponto é que assim, eu não considero que a graça seja o único meio de alcançar o conhecimento, tá? É uma posição desse momento que eu estou estudando, desse meu momento filosófico, vamos colocar assim, tá? Eu acho que é possível você tomar o céu de assalto. Mas é uma posição que eu ainda estou colocando como provisória. O que determina... deixa eu ver se eu entendi sua pergunta. Vamos supor que eu tenho todas as possibilidades de dar um salto e alcançar os mundos superiores, que eu esteja até imbuído da graça, que eu tenha recebido a graça, mas eu posso estar me enganando, eu posso achar que tudo isso é um desenvolvimento, quando na verdade não é. O que faz com que eu tenha certeza de que seja ciência na minha vida o fato de que eu realmente dei um passo de verdade? É uma boa pergunta, por quê? Porque Mercúrio é o prestidigitador também, né? É o mentiroso, né? Então você pode se enganar. O que prova? Bem, eu costumo dizer que se você tiver uma experiência real do mundo a priorístico, isso vai ser tão decisivo na sua vida que não vai ter dúvida nenhuma de que você deu um passo diferente em toda a sua existência. O que o Karl Jaspers costuma dizer? Ele disse que quando você entende de verdade a filosofia, quando você entende a origem, a possibilidade originária de filosofar, você vai ler o livro pela primeira vez. Não importa quantos livros você leu. Quando você pegar o próximo livro, vai ser o seu primeiro livro. Seu trabalho vai começar aí. Quando você tiver essa ligação com a origem, com a priorístico. Senão não é possível nem fazer um trabalho real. Quando isso acontecer, não há dúvida. Veja bem, não tem como você provar para alguém. Pelo menos não discursivamente. A pessoa vai ver pelo seu modo de ser. Aquela pessoa era isso e agora aquela pessoa não é mais. Ela mudou. Ela fala diferente, ela pensa diferente, ela lê livros diferentes e ela vai em lugares diferentes. Então é o seu modo de ser que vai provar para você e para o mundo, se for necessária essa prova, de que você realmente teve uma experiência diferenciada. Então não é possível falar em virtude real se não houver uma transmutação do seu modo de ser. A perspectiva filosófica que eu estou colocando é exatamente essa. Que eu não vou mais tratar a virtude personalisticamente, a virtude do amor. Não, eu vou tratar o meu modo de ser virtual. Virtual e virtuoso. Exatamente isso. Então, como a gente está muito mergulhado na má subjetividade da modernidade, tudo é questionável. Mas o seu exemplo perante as coisas não são questionáveis. Ninguém vai ficar saindo dando exemplo sem ser aquilo. Primeiro que ele não vai ter nem condição de fazer. Ele vai ser um exemplo natural, na ordem das coisas. Lógico. Assim, a partir do momento que você tem a vontade e que o amor, que para mim é algo uno, independente de que religião, para mim o amor é o amor. Sim. Então, a partir do momento que você tem essa vontade sendo direcionado pelo amor, então qualquer tipo de religião pode te dar esse salto. Se você está sendo direcionado pelo amor, qualquer tipo de ensinamento e sabedoria sendo guiada pelo amor, então ele é capaz de te dar esse salto. Sim. Dessa melhora. É verdade. Agora vamos fazer uma distinção, vamos se demorar um pouco mais nessa questão que você colocou. Ela está colocando que se eu for pautado na ideia de amor, se eu realmente for amoroso, não importa bem a posição que eu estou, qual religião, qual escola. O amor é a minha premissa maior e ele é capaz de me colocar mais perto da virtude. Eu consigo desempenhar a minha função real de ser humano porque eu sou amoroso. É verdade. Aqui na escola Rosa Cruz, a gente tem a perspectiva de que o desejo, o seu tom afetivo, é uma coisa, que a sua vontade é outra. Veja bem, não que eles estão separados,
mas que você tem um elemento superior na vontade, que é um atributo divino. Por que a gente está colocando dessa forma? O Kant coloca que a sua vontade está submetida pelo seu desejo. Então, aquilo que você quer está pautado no desejo que você sente. Então, você pode até ter vontade de, através daquele caminho, alcançar um modo amoroso. Mas veja bem, a vontade é superior ao seu desejo. O seu desejo tem que estar pautado pela sua vontade. Então, por exemplo, a sua vontade verdadeira pode te colocar, por exemplo, num caminho em que você tenha que sacrificar primeiro muita coisa que você tem para você saber de fato o que é o amor. Porque senão eu posso tomar o amor só como um conceito, você entende? Vago. Por que eu estou falando isso? Porque não é comum a gente ver em qualquer lugar, em qualquer religião, pessoas que estejam num caminho real, você entende? Então você precisa ter esse postulado. Para eu chegar numa dimensão amorosa, eu tenho que sacrificar muita coisa. Normalmente a gente não está disposto a isso, porque o meu desejo pelas coisas que eu tenho que sacrificar são maiores. Conhecimento anterior. Sim. Se você tivesse esse conhecimento anterior... Você consegue ser guiado. Exatamente. Exatamente. Ótimo. Quanto tempo a gente tem ainda? Tem menos 3 minutos. 5 minutos? É que eu já estou na metade. Virtualmente, sim. Não sei nem o que fazer mais. Mas já está bacana. Está lindo, está lindo. Então eu vou usar mais esses 5 minutos virtuais. Eu fiz questão de copiar aqui, ipsis literis, um trechinho do conceito Rosa Cruz do Cosmos, muito interessante. E como eu disse, é a nossa doxa. O conceito Rosa Cruz do Cosmos é a nossa doxa. É da onde a gente pegou as opiniões que nos conduzem à verdade. Os Rosa Cruzes não consideram a compreensão intelectual de Deus e do universo como um fim em si mesmo, que é o descaminho que a gente estava condenando no começo, que é a racionalidade, a racionalização. Eu acho que eu amo Deus. Eu acho que eu amo. Eu ouvi falar que se pode amar, vou amar também. É bonito, amar. É bonito. Longe disso, quanto maior o intelecto, tanto maior o perigo de empregá-lo mal. Portanto, esse ensino científico, lógico e completo é dado para que o ser humano possa crer em seu coração naquilo que sua cabeça tenha sancionado e para que comece a viver uma vida religiosa. Por quê? Porque a vida racional por si só, abandonada a si mesmo, ela é mais fácil de descaminho pelo orgulho intelectual do que de amorosidade das coisas que eu tenho que sacrificar. Então, o que acontece? Eu vou falar só mais esse trechinho, que eu acho que é super importante, e a gente vai encerrar. Está nos incomodando. Tá, mas eu já fiquei impregnado. A gente costuma partir de uma posição filosófica que é a ideia de interioridade, de profundidade, que eu tenho que ir no meu eu mais profundo. Vocês vejam bem, isso pode criar um efeito colateral. Um efeito em que eu cada vez mais fortifico a minha má subjetividade, que eu vou cada vez mais para o meu interior está pautado numa subjetividade malfadada, e eu cada vez mais fortifico isso dessa maneira, intelectualmente. Então eu vou me tornando cada vez mais uma pessoa impenetrável, achando que essa ideia de ir para a interioridade é uma questão que resolve pela profundidade interior a minha falta de relacionamento com o mundo. Para contrapor-se a esse posicionamento filosófico, alguns filósofos partiram da ideia de superfície e não de interior.
Eu sou mais aquilo que eu sou na superfície. Eu sou mais aquilo que todo mundo pode ver e que eu nunca vejo. Porque eu sempre tenho uma boa visão de mim. Lá dentro de mim, eu acho que eu sou bom, que eu sou inteligente, que eu faço, que eu aconteço. Então a ideia de superficialidade, ela se contrapõe de uma forma, ela combina muito bem. Ela casa muito bem, esse oposto casa muito bem. Então eu sou aquilo que as pessoas dizem que eu sou. Então a tua pele é uma perfeita interface entre o interior e o exterior. Exatamente, e entre o subjetivo e o objetivo. Então agora eu posso estabelecer uma relação real com o que está fora, porque a partir da minha pele já começa o mundo objetivo e não tem um monte de interposições que me afastam do casamento com a realidade. Porque só é possível desempenhar a função de homem quando eu estou casado com o meu meio. Eu sou eu e sou o meu meio, ao mesmo tempo. Por mais paradoxal que seja, a ideia de conhecimento direto dá conta disso. Ela tem uma pergunta, né? Ela. Eu gostaria de questionar, então, voltando à questão que foi colocada sobre como saber se não é ilusão da nossa cabeça, ou se de fato é uma graça que estamos fazendo, que está no caminho, que está levando a virtuosa diretamente ao amor, né, voltando aos braços de Deus. Me questiono se não seria justamente através do outro e não de si, da confirmação de si mesmo. No seguinte, de que se a gente precisa agir, se a alma não ouvir-se, precisamos agir para que o corpo, né, haja, para que alimente a alma e a alma o espírito, e assim nós cresçamos, então pelas obras que realmente seremos conhecidos. Então, que talvez, né, eu me questiono se a única forma de você realmente confirmar não é através de si mesmo, de eu estou certo, eu estou alucinando, porque isso seria sempre uma pretensão, mas sim a partir da hora que a tua obra religa outros a Deus, e não somente a si mesmo. Muito importante sua colocação e talvez seja muito elucidativa. Será que essa posição do conhece-te a ti mesmo não me afasta do meu irmão? Não me afasta de amar o outro? Veja bem, a boa subjetividade, ela já parte do princípio de que o outro sou eu também. Elas não são dissociadas essas questões. O que eu tenho que fazer muitas vezes, e é o que a fraternidade coloca como um exercício de se tornar uma pessoa melhor, é fazer o trabalho para o outro desinteressadamente, certo? Por quê? Porque eu não sou capaz de me ver a mim mesmo, então eu tento me ver no outro. É quando eu faço isso para o outro que eu me vejo. Veja bem, é o mesmo trabalho, não é diferente, mas a sua colocação é excelente. Quem não consegue de forma nenhuma se ver, tem que partir para esse trabalho com o outro. Isso, ele vai te dar a dimensão. Tanto que em algumas escolas, o outro é chamado de o espelho. Então você se vê no outro porque você é o outro. Né? Na tradução do Huberto Holden, do Quinto Evangelho, tem um trecho em que Jesus chega em Tomé e diz 3 palavras no ouvido dele. Ninguém sabe o que é. No livro não tem o que é que Cristo falou para Tomé. Então os sábios acreditam, estudando esse manuscrito, que a única coisa que ele poderia ter dito em 3 palavras é: eu sou você. Por mais que não seja isso... Para gêmeos, né? Tomé gêmeos, né? É o início da bipolaridade. Por mais que não seja isso de fato, a ideia de você conseguir se ver no outro é extremamente importante. Porque você transporta a sua própria consciência para o outro. Mas ela colocou uma coisa, desculpa, tio Jair, que eu acho que é extremamente enriquecedora. Ela colocou que entre você e o outro tem uma obra. Sim. E é essa obra que é o ponto de leitura real de que a tua ação no mundo é amorosa. Sim. Se a tua obra não te conecta com o outro, talvez ela seja vã. Sim. Então, Foi esse o ponto. Então, só para complementar isso, eu vou encerrar, eu já falei isso. Se você pratica algo que está ligado somente ao mundo dos efeitos, ele não tem valor nenhum. Se essa obra que está entre você e o outro não for causal, ela não é uma obra de verdade. Ela é só um artefato,
não é uma obra de arte. Então, o diferencial é esse. É que se eu partir do mundo dos efeitos, que é o que normalmente a gente faz no mundo ordinário, no mundo visível, por causa da imposição do primeiro plano da realidade densa, então, mesmo que eu faça obras que eu julgue que são interessantes, elas não têm valor. Eu posso escutar que eu tenho que ajudar o outro, mas isso tem que ser causal. Então, é aquela obra em que você compreendeu a causa das coisas, no sentido em que você conheceu a prioristicamente. Você foi direto às coisas mesmas, você conhece a essência das coisas, e agora você é capaz de praticar um ato amoroso em relação ao seu irmão. Você não vai dar para ele porque é para ele comer a comida. Olha, come aí. Isso é o mundo dos efeitos. Ah, agora você passou sua fome? Olha, fiz meu trabalho. Isso não é serviço amoroso e desinteressado. Isso é serviço interessado. Eu estou interessado que o meu irmão não tenha fome. Agora, quem beber dessa água nunca mais terá sede. Se é causal, a comida que eu vou dar para ele é o amor. E quando ele for amado, ele não vai esquecer nunca mais. Então ele não vai ter mais fome disso. Esse causal, você diria que é o arquétipo? Sim, eu acho que é um pouco mais ainda. Mas tem ligação. Gente, é isso. A gente vai ter depois, acho que o nosso tempo está estourado agora. Eu não vou falar para vocês fazerem mais perguntas, mas no final vai ter mais um momento para fazer perguntas, tá? Mas agora alguém precisa me dar comida. Alguém precisa. Então é isso.